E aí, hoje a gente mergulha de cabeça numa das ideologias mais influentes e, claro, controversas da história. Vamos fazer uma análise crítica das ideias centrais do marxismo, tudo com base no material que a gente pesquisou. Bora lá? Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar lá no século XIX para entender o contexto, depois vamos entrar na parte da economia, no plano político, ver o que aconteceu quando a teoria foi para a prática e, por fim, chegar nos dias de hoje. É o nosso mapa para essa análise. Então, para começar a entender o marxismo, a gente precisa voltar no tempo, a gente precisa entender o mundo que o Karl Marx estava vendo com os próprios olhos lá no século XIX. Pensa só na cena, a Revolução Industrial estava a todo vapor. De um lado, uma riqueza nunca antes vista. Do outro, uma nova classe de trabalhadores, o tal do proletariado, vivendo em condições terríveis. Foi essa contradição gritante que Marx e Engels tentaram explicar e, claro, transformar. E a grande sacada teórica de Marx para explicar isso tudo foi o materialismo histórico. Para ele, o motor da história não são as grandes ideias ou os grandes líderes. Não, é a economia. A economia é a base, a fundação de um prédio. E todo o resto, política, cultura, religião, seria a superestrutura, moldada por essa base econômica. Ok, agora vamos para o centro do debate econômico. É aqui que a coisa esquenta de verdade, porque a gente vai ver a ideia central de Marx e a principal crítica que a nossa fonte apresenta a ela. E o conceito-chave aqui é o de mais-valia. Para Marx, o lucro do capitalista não vem de uma troca justa. Vem de uma parte do trabalho do operário que não é paga. Ou seja, o trabalhador produz um valor X, mas só recebe uma parte disso como salário. Essa diferença, a mais-valia, é o lucro. E para Marx, isso tem um nome: exploração. E é exatamente aqui que entra a refutação central que a fonte nos traz. De um lado, Marx diz que o valor de algo vem da quantidade de trabalho que foi gasta para produzir. É objetivo. Do outro, a crítica diz que não, o valor é subjetivo. O valor de um copo d'água no deserto é gigantesco, não pelo trabalho que deu para pegar água, mas pela necessidade de quem está com sede. Se essa segunda visão estiver correta, todo o conceito de mais-valia como exploração simplesmente desmorona. Bom, com essa base econômica definida, a pergunta é: como sair da teoria e ir para a ação? Qual era o plano de Marx e Engels para mudar o mundo? A resposta está na luta de classes. Para Marx, a história é uma sucessão de conflitos entre classes. E na era capitalista, a grande luta se dava entre a burguesia, que são os donos das fábricas, das terras, enfim, dos meios de produção, e o proletariado, que só tem a sua força de trabalho para vender. Esse conflito seria a força que levaria à revolução. E o Manifesto Comunista não ficou só na filosofia, não. Ele apresentou um plano bem concreto. Essas são algumas das medidas propostas para essa transição. A ideia era bem clara: acabar com a propriedade privada dos meios de produção e centralizar todo o poder econômico nas mãos do Estado, que seria controlado pelos trabalhadores. E essa frase? Essa frase é o resumo de tudo. É um chamado à ação, uma convocação poderosa. A mensagem era: olha, a situação já está tão ruim que a única coisa que se pode perder são as correntes da exploração, mas o que se pode ganhar é o mundo inteiro. É impossível negar a força retórica disso. As ideias se espalharam como fogo. E no século XX, elas saíram do papel e foram testadas na prática em vários lugares do mundo. Vamos dar uma olhada no que a análise da fonte nos diz sobre esses resultados. E a lista é grande, né? Da gigantesca União Soviética à China, passando por países menores como Cuba, Camboja e todo o leste europeu. O século XX foi, em grande parte, um laboratório em escala global para a aplicação dessas ideias marxista-leninistas. Agora, um dado da nossa fonte que é simplesmente impossível de ignorar. A análise crítica se apoia muito nesse número vindo da obra O Livro Negro do Comunismo para argumentar sobre o custo humano da implementação desses regimes. 100 milhões é um número que, no mínimo, força uma reflexão profunda. E aqui está o ponto central da crítica política da fonte. A promessa era que a ditadura do proletariado seria uma fase temporária, um Estado que iria definhar e desaparecer. Mas o que se viu na prática, segundo essa análise, foi o oposto. Um Estado totalitário, superpoderoso, controlado não pelos trabalhadores, mas por uma nova elite, uma burocracia do partido que ficou conhecida como nomenclatura. Isso tudo nos traz para os dias de hoje, porque, mesmo com o fim da União Soviética, as ideias não morreram. A análise da fonte sugere que elas apenas se transformaram, mudando o foco da luta. Essa tabela da fonte resume bem a mudança.
A tese é que o conflito principal deixou de ser a luta de classes entre burguês e proletário e passou a ser uma luta entre grupos de identidade, definidos como opressores e oprimidos. E o campo de batalha também mudou, saiu da fábrica e foi para a cultura, para as universidades, para a mídia. O objetivo não seria mais uma revolução econômica, mas a desconstrução das instituições e valores do Ocidente. E a estratégia para essa nova forma de luta, segundo a fonte, viria de um pensador chamado Antônio Gramsci, a hegemonia cultural. A ideia é que a revolução não precisaria mais ser armada. Ela aconteceria de forma lenta e gradual, numa longa marcha através das instituições. O objetivo é conquistar a cultura, mudar os valores, o senso comum, até que a própria estrutura da sociedade mude por dentro. E no fim, a análise nos deixa com essa pergunta, que é a grande questão que fica no ar. Foi um sonho de igualdade que deu muito, muito errado na prática? Ou era um projeto que, desde o seu núcleo, já continha as sementes da tirania? Uma pergunta que, com certeza, continua a alimentar debates acalorados até hoje.